Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos e estas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixe aqui nos comentários ou mande para redacal@omecanico.com.br. E se você gostar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez conosco, o nosso professor Fernando Landulfo, ele que é consultor técnico da revista O Mecânico e professor de engenharia da faculdade FMU. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lala, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Várias dúvidas interessantes hoje, a primeira do Jailton Moraes. Tenho um Corolla XEI 2014, estou com ele há 22 meses e nesse período queimou bobina 5 vezes. Todas as peças genuínas. O mecânico da Toyota disse que isso é normal. Isso é normal mesmo, professor? Olha, existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. O primeiro, qual é a quilometragem desse veículo? O Jailton afirmou que o veículo está com ele há 22 meses, mas nós não sabemos qual é a idade dessas bobinas, quantos milhares de quilômetros essas bobinas rodaram. Segundo, se ele trocou 5 bobinas, significa muito provavelmente que elas foram trocadas uma de cada vez. Como nós não sabemos a quilometragem do motor, é muito difícil afirmar se essa troca de bobinas é normal ou não. E sempre lembrando que a bobina não funciona sozinha, ela também depende, né? Na verdade, ela trabalha junto com a vela, né? E se a vela está sobrecarregada, mais uma vez, vamos voltar nesse assunto, com combustível adulterado, com outros problemas acontecendo na câmara de combustão, desculpem, vai afetar a bobina também, né, professor? Além disso, vamos acrescentar mais um fator, mistura pobre. Mistura pobre costuma aumentar a tensão de secundário, o que força as bobinas. Mas, novamente, dependendo da quilometragem desse veículo, uma troca de 4 bobinas não é nada absurdo. Ele já está entrando na segunda troca, que seria a 5ª bobina. Mas só dá para ter alguma ideia do que está acontecendo se nós soubermos quantos milhares de quilômetros essas bobinas rodaram. É bom afirmar aqui a gente que peças não são eternas, né? Toda peça possui a sua vida útil, né? Então faltam alguns parâmetros para a gente determinar se isso é normal ou não. Próxima dúvida do Andrei. Tenho um Citroën C3 2007 1.4, 8 válvulas, que está com problema no semi-eixo. Quando anda, fica fazendo barulho. Devo trocar apenas o lado com defeito ou ambos os lados? Bom, tudo indica que ele está com um problema de homocinética. Se essas homocinéticas são originais, a do lado esquerdo tem a mesma idade do lado direito. Se ele trocar uma, apenas a que está com defeito, muito provavelmente, daqui a um curto espaço de tempo, a do outro lado também vai apresentar a mesma falha. Então, pelo princípio da manutenção preventiva e aproveitamento do veículo parado e mão de obra, troque as duas. Mais uma vez, toda peça tem a sua vida útil, né, professor? Com absoluta certeza. Próxima dúvida. Ian Cardoso gostaria de saber o motivo que a Volkswagen recomenda trocar os parafusos das polias dos comandos na correia dentada. No caso, ele se refere à matéria que nós fizemos sobre o EA211, no qual é necessário soltar as polias, folgar as polias de comando e reapertá-las para chegar ao sincronismo, né? Essas polias que elas são triovais, né? Elas possuem uma referência própria. Mas, professor, por que é necessário trocar esse tipo de parafuso? Porque esse tipo de parafuso ele é dimensionado e construído para sofrer uma deformação plástica durante o seu aperto. Trocando em miúdos, quando você aplica o aperto com o torquímetro e posteriormente aplica o momento angular, o parafuso estica permanentemente. Se você soltá-lo e tentar reaproveitá-lo,
ele vai estar maior do que o comprimento original. Não vai dar aperto. Isso acontece em várias situações, como por exemplo, torque de parafusos em cabeçote. Então não é o único tipo de parafuso que é necessário a troca. Geralmente, parafusos com torque angular previsto pela fabricante, existe essa recomendação justamente porque eles esticam. Ok? A próxima dúvida de hoje: eu ouvi dizer que usar etanol pode danificar as velas do carro, chegando a grudá-las no cabeçote, tornando-as quase impossíveis de tirar. Professor, mais uma vez a polêmica do uso de etanol. Vamos lá. Primeira pergunta: há quanto tempo essas velas estão instaladas no motor? Segunda pergunta: com que torque foram instaladas? Terceira pergunta: são as velas apropriadas para uso de etanol? Quarta pergunta: qual é a qualidade do etanol que está sendo utilizado? Tudo isso influencia na vida útil não só das velas, como do motor e também na manutenção, como esse caso que foi exemplificado. Próxima dúvida do Patrick. Segundo orientação da montadora Nissan, deve-se usar gasolina comum e não gasolina aditivada no novo Nissan Versa 0 km. Achei isso muito estranho e não entendi o porquê. O que pensam disso? Olha, essa não é uma orientação apenas da Nissan, existem outras montadoras que fazem essa mesma afirmação. A gasolina aditivada nada mais é do que gasolina comum, na qual a distribuidora adiciona alguns produtos químicos, antioxidantes, detergentes e mais alguns outros para conferir algumas propriedades que eles julgam interessantes. Nós não sabemos por que as montadoras fazem esse tipo de recomendação, mas eu aconselho você a seguir. Pelo princípio da prudência, vamos seguir aquilo que a fabricante está mandando nesse momento, Com né? absoluta certeza. Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado aí esperando saber qual o torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima!